Continuando o nosso estudo com os oxiácidos, eu parei com o primeiro exemplo do ácido sulfúrico. Então, por exemplo, se na prova ele pedir a você, dê a fórmula do ácido nítrico. Então ele te dá um nome. Ácido nítrico. Como é que você faz? Você fala o seguinte, ácido nítrico, terminou em ico. Não tem nada na frente? Não. Então ele é padrão. Se ele é padrão, ele faz parte dessa tabela. E aí eu tenho que saber quem que é o nitrogênio. O nitrogênio é esse cara. Certo? Esses números de cima agora eu vou apagar, porque eu não quero que você guarde não. Você pode até guardar, mas não quero que ele fique poluindo o meu visual. Então, se o nitrogênio é o ácido padrão, ele deve ter estas quantidades do lado esquerdo, que é assim, ó, N1 e 3. Aí você vem aqui e põe o oxigênio, e aqui você põe o H. Quando o H é 1, não precisa pôr. Resultado, está feito. Só isso, professor? Só. Eu vou passar para um próximo slide e a gente vai brincar de fazer nome ou fazer fórmula. Beleza? Então, aula ao vivo, aula aos vivos, aula aos mortos, aula ao vivo que eu digo assim, né? Não vem slide pronto, na raça, como lousa mesmo. E tem gente que fala assim, professor, eu gosto já do slide pronto. Eu gosto do slide assim, em branco, sempre que possível. Então vamos ver o seguinte, ó. HNO2, H2, SO3, H3, PO2. Vamos ver quem mais? Aqui, ácido sulfuroso. Aqui eu quero o ácido iodoso. Aqui eu quero o ácido hipobromoso. 6, né? Já dá para brincar. Como é que você vai montar isso? Vamos por partes, que nem diria o esquartejador? Quando tem a fórmula, é mais fácil. Você compara com o padrão e já vai determinar o nome. Quando tem o nome, ele pede a fórmula, dá um pouco mais de passo, mas é tudo tranquilo. Vamos ver como seria isso? Como é que eu faria? Isso é importante, hein? Você acompanhar esse desenvolvimento. É assim, você sabe que tem um nitrogênio, tem hidrogênio e tem oxigênio. Então ele é um ácido oxigenado. Automaticamente o nome dele vai ser ácido. Você já escreve aqui nitro, que é do nitrogênio. Aí vamos pensar, ele vai ser ico ou vai ser oso? Por quê? Se tiver oxigênio, o nome do ácido termina em ico ou oso. Como que você vai saber se é ico ou oso? Tem que conhecer o padrão. Então voltando aqui, você fala assim, bom, aqui o número é 2. Eu vou voltar lá no pulo do gato, nitrogênio, e aqui é 3. Olha, no padrão é 3. No que eu quero, são 2. Então aqui tem 1 a menos, né? Tem menos oxigênio. Automaticamente não é ico. Então o nome dele, assim, o nome dele fica nitroso. Professor, aqui tem hidrogênio e oxigênio. É um ácido. O elemento é um enxofre, então é sulfur. Ele vai ser ico ou oso. Por quê? Porque ele tem oxigênio. Aí você vê assim, aqui tem 3 oxigênios. 3. E lá no padrãozinho do Wagner tem 4. Então aqui tem menos. Se aqui tem menos... Lembra que descer a escada é mais gostoso? Então o ácido é sulfuroso. Aqui de novo é ácido. O nome do elemento é fósforo. Fósforo.
Ou ele vai ser ico ou ele vai ser oso. Beleza? Beleza. Agora, qual a quantidade de oxigênio aqui? 2. E no padrão, quanto é? 4. Epa! Então quer dizer que aqui tem 2 a menos? Tem 2 a menos. Então a primeira mudança, ele não vai ser ico. A primeira mudança é oso. E a segunda mudança, eu tenho que colocar o hipo na frente. Então o nome desse ácido fica ácido hipofosforoso. Vejam que nós treinamos dar o nome a partir da fórmula. E agora nós vamos ver 3 exemplos de dar a fórmula a partir do nome. É melzinho na chupeta. Vamos lá? Eu sei que é um ácido. Então esse cara tem H. Eu sei que o elemento é sulfur, porque eu li aqui. Então ele tem S. E ele termina em oso. Automaticamente ele tem oxigênio. Quanto? 1 a menos que o padrão. Se é 1 a menos que o padrão, em vez de ser 4, vão ser 3. E outra coisa, a quantidade de hidrogênios é 2. Então eu venho aqui, ponho 2. Professor, iodo o senhor não deu. Vamos devagar. É um ácido, começa com H. O nome do cara é iodo, o símbolo é I. Ele termina em oso, tem oxigênio. E que mais significa? Que ele tem um oxigênio a menos do que o padrão. Só que aí, professor, eu chego aqui no padrão e eu não estou vendo o iodo. Então, esse cara é da família 7A, né? Na família 7A, quem que tem? Flúor, cloro, bromo, iodo. Então, esta regra aqui, ó, essa quantidade, eu posso tanto tirar o cloro, pensar aqui no bromo. Posso tirar o cloro e pensar aqui no iodo. Certo? Serve para os elementos da 7A. Ah, teacher, agora começou a clarear então. Se lá eu queria o iodoso, oso, significa que em vez de ter 3, vai ter 2. Né? Vai ser menos, vai ter 2. E aí, iodoso. Eu coloco aqui o 2. Percebam que o H é um só, né? Beleza? E o que é o ácido hipooso com o bromo? Agora ficou moleza. Se é ácido, tem H. Se o elemento do meio é bromo, o símbolo é Br. Se ele é oso, ele tem oxigênio. Só que ele tem quantos oxigênios a menos? 2. 2 mudanças. Logo, você vai vir aqui e pensar assim. 2 mudanças. Então, de 3 menos 2, vai sobrar 1 oxigênio. Assim, já está pronta a fórmula. HBRO. Aí eu digo a vocês, é tranquilo, treina um pouco. Eu tenho certeza absoluta que se vocês treinarem 1 hora fazendo questões só com o nome de ácido, não precisa nem isso não, tá? Treinar umas 10, 15 vezes, 10, 15 ácidos, você não erra mais. Normalmente as bancas trabalham com esses aqui. Aparece raramente um outro ácido, raramente. Esses são os ácidos que aparecem. Como, por exemplo, eu não mencionei o ácido carbônico. O ácido carbônico. Beleza? Olha ele aí. Muito famoso esse ácido nas provas. Podem ficar antenados com essa criatura. Meus jovens, uma outra coisa que gera muito erro na cabeça muita complicação na cabeça do aluno e erro em prova é a tal da ionização. Ele fala assim: dei a ionização do ácido tal. E o aluno fala assim: professor, eu não entendo o que é esse negócio de ionização. Esse conceito foi explicado já na aula anterior, tá certo? Quando eu digo aula anterior, é nos vídeos anteriores. A ionização é o processo de gerar íons. E eu já disse que nesse caso é quando o hidrogênio sai. Por que o hidrogênio sai?
porque ele está ligado ao oxigênio, que é fortemente eletronegativo, está quase puxando o elétron do H. E aí, numa dada situação, quando ele é colocado em água, os oxigênios da água puxam esse hidrogênio para si, quebra a ligação covalente, formando o íon. Nós já vimos isso. Eu vou mostrar para vocês como é que isso se dá na prática. Então, vamos vir aqui, vamos pegar a canetinha e vamos ver a... Eu não vou nem ver a ionização agora. Mudei. Eu vou ver a fórmula estrutural. Por quê? Você vai entender a ionização de forma mais fácil. Fórmula estrutural dos oxiácidos. Vou passar uma regra geral. Uma regra geral. Eu vou pegar alguns dos padrões para explicar para vocês. Porque são tantos, não convém aqui fazer todos. Eu vou dar alguns macetezinhos para vocês. Tá legal? Então, como é que você vai fazer? É difícil aparecer isso na prova. É difícil. Mas por que eu vou fazer então um assunto que quase não aparece? Porque é importante para você entender ionização. Belezinha? Vocês vão ver como que é muito mais fácil entender a ionização conhecendo a fórmula. Você precisa fazer a fórmula na prova? Não. É só para compreender, porque depois você faz no automático. Eu vou trazer aqui para vocês. Uma parte eu vou fazer e a outra nós vamos fazer no automático. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira a fórmula estrutural do HClO3. Eu já até fiz, viu? Quais são os passos? Então nós vamos ter, primeiro passo, escreva o símbolo do átomo central. Ou seja, aquele que é diferente do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Então o símbolo do cara é o cloro. Eu venho aqui, ponho cloro. Segundo passo, distribua os átomos de oxigênio ao redor do átomo central. Então aqui nós estamos estudando o quê? As regras, né? Os macetezinhos. Olha, quantos oxigênios esse cara tem para distribuir? 3. 1, 2, 3. Pronto, eu já cumpri o segundo passo. Terceiro passo. Distribua os átomos de hidrogênio, ao redor dos átomos de oxigênio. Professor, o senhor colocou no plural? Coloquei no plural. Porque o que eu estava vendo só tem um. Se só tem um, você vem aqui, põe o hidrogênio. Certo? Quarto passo. Ligue o hidrogênio ao oxigênio e este ao átomo central por ligações simples. Então é isso que eu quero dizer, ó. Ligo o hidrogênio, ligação simples, ao oxigênio. O oxigênio por ligação simples ao cloro. Pessoal, no mínimo, esses 4 passos você sempre vai ter, sempre. Agora nós podemos ter ou não um quinto passo, que vai ter em muitas situações. 4 passos são sempre presentes, esses 4. Não foi difícil até aqui, né? Não foi difícil. O pulo do gato, o miauzinho do gato aqui, miau, que é bem pequenininho, é o quinto passo. O quinto passo diz o seguinte: ligue os demais átomos de oxigênio
de forma adequada ao átomo central. Eu vou escrever e vou dar o pulinho do gato. Então vem aqui. Quinto passo. Ligar os átomos de oxigênio que sobraram. Vou colocar assim, ó, se sobrarem, né? Porque vai ser uma condição, uma condicional. Se sobrarem ao átomo central. Ao átomo central. Aí nós temos esse oxigênio que sobrou e esse aqui. Qual que é o pulo do gato? Pulo do gato. Professor, eu não sei como que eu vou ligar. Eu não sei. Eu não sei se tem ligação covalente. Sabe o que acontece? Tirando dois elementos, você poderia ter erro. Poderia. Mas tirando esses dois elementos, aliás, dois ácidos, na verdade, o resto, sabe o que você faz aqui, quando fala de forma adequada, sabe o que você faz? O pulo do gato. Ligação dativa. E aí eu vou colocar assim, geralmente. Automaticamente você faz uma dativa aqui e uma dativa aqui. Eu vou voltar o slide para mostrar para vocês que eu já havia feito isso aqui, ó. Então, olha aqui. O que é o HClO4? É o ácido perclórico. Ele pode perder esse oxigênio? Pode. Ele fica o ácido clórico. Pode perder esse oxigênio? Pode. Ele fica o ácido cloroso. Pode perder o oxigênio? Pode. Ele fica o ácido hipocloroso. Esse aqui ele não perde. Esse ele não perde. O que está ligado no hidrogênio, ele não perde. Tá bom? Porque se perder, sai esse grupo inteiro, ele não é mais ácido. Não perde. Daí, galera, olha o que eu vou fazer. Passei muito. Aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou mostrar para vocês isto aqui, ó. Ácido sulfúrico. H2SO4. H2SO4. Portanto, eu tenho quantos oxigênios? 4. Eu vou espalhar aqui, distribuir os 4 ao redor. Aos 4. Eu tenho quantos Hs? 2. Vou colocar 2 Hs aqui, ó. Podia colocar ao lado de qualquer um dos oxigênios. Então, eu já fiz 3 passos. Quarto passo, ligo o H no O no átomo central. H no O no átomo central. Quarto passo. Aqui vem o bizuzinho. Sobrou oxigênio? Sobraram 2. Como que você faz? Dativa. Dativa. Faz dativa. E eu vou explicar por que é importante você conhecer a família do cara. Sempre é importante. Porque esse cara aqui, ó, ele está na família 6. Se você souber em que família ele está, aí você já vai ter aquela garantia de que você não está chutando na ligação dativa. Que você não esteja dando um chute. Eu vou trazer um caso para vocês. Prestem atenção. HNO3. Primeiro passo, átomo central. Segundo passo, colocar os oxigênios. Terceiro passo, colocar o hidrogênio ao redor do oxigênio. Beleza. Quarto passo, ligar o H no O e o O no N. Quinto passo, sobraram oxigênios? Sobraram. Ligue adequadamente. Aí se você fizer dativa aqui, tudo dativa, você vai errar. Por quê? Vem comigo para você entender. Isso é importante. Por isso que eu falo, aquele númerozinho da família que eu coloquei em cima te ajuda nisso aqui, ó. O nitrogênio, ele é da família 5. Então ele usou um elétron, ele tem mais 4 sem usar. Como ele é da família 5, quando ele faz essa ligação, ele ficou com 6 elétrons da camada de valência. Então, automaticamente, ó, ele vai fazer aqui uma ligação dupla. Uma ligação dupla. A partir desse momento que ele fez a dupla, ele já atingiu o octeto.
Lembra que o nitrogênio ele tem que fazer 3 ligações. Ou elas podem ser simples, ou elas podem ser, dupla. Ou elas podem ser uma tripla. Nesse caso, ele fez uma simples aqui, então está nessa situação. Simples e dupla. Isso de ligação covalente comum. Agora, pessoal, dativa. Certo, moçada? Agora é dativa. Portanto, essas nuances é que você tem que ficar esperto. Eu vou trazer mais um cara famoso. Não erra não, tá? H2CO3. Eu já vou dar uma dica. O carbono em ácidos, ele nunca vai fazer dativa. Você vai entender por quê. O carbono é o átomo central. Tem 3 oxigênios. 3. Tenho 2 Hs. 2 Hs. Eu ligo esse cara aqui, o oxigênio no central, hidrogênio no oxigênio no central, e agora tem oxigênio sobrando. O que você faria no bizu aí? Chuto dativa. Falei, então, tem 2 situações que seria errar. Uma que foi do nitrogênio que eu acabei de mostrar e outra seria aqui. Por quê? Você tem que saber qual é a família do cara para ver se ele faz dativa ou não. Então vem comigo. O carbono, ele é da família 4. Então ele tem 4 elétrons na última camada. 4. Como ele já tinha 4, ligou aqui, foi para 5, ligou aqui, foi para 6, ele precisa de mais 2 elétrons. Então olha o que ele vai fazer. Ele vai compartilhar elétrons com oxigênio. Fica assim. Não tem dativa. Tá legal? Não tem dativa. Professor, o ácido bórico. H3BO3. Tranquilo, né? Põe o boro, põe os 3 oxigênios, põe os 3 hidrogênios. Ligou. Tá beleza. Acabou. É isso que eu queria que vocês compreendessem de estrutura. Isso não cai muito em prova, mas agora eu vou mostrar a aplicação disso para você compreender algo chamado ionização, que eu falei que iria mostrar e nós vamos ver agora. A ionização. Ionização de oxiácidos. Eu vou trazer um conceitozinho, vou voltar aqui no slide, naquele nosso pulinho do gato, só para mostrar o seguinte. Quantos Hs tem aqui? 3. Então esse cara é um triácido. Quantos Hs tem aqui? 2. Ele é um diácido. Quantos Hs tem aqui? 1. Ele é um monoácido. Automaticamente, os ácidos que têm mais do que um H, eles podem ter mais do que um H para ionizar. Mais do que um H para ionizar. Eu vou trazer para vocês aqui, vou fazer rapidamente. Será que eu deixei espaço suficiente? Mas eu vou fazer de novo para vocês compreenderem. Depois a gente volta e refaz. Eu vou fazer aqui para vocês a ionização. Então, por exemplo, ele pede a ionização do HClO3. Aquoso, né? Já está dissolvido na água. Então ele ioniza. Ele ioniza. Como que vai... O que vai dar aí? Vai dar isso aqui, ó. H3O mais ClO3 menos. Eu já expliquei que esse H3O é a água que está no recipiente, que está no meio. E aí ele tem isso aqui, ó. Vamos repetir isso aqui, vai. Eu expliquei para o HCl, né? Então o que acontece? Esta ligação aqui, ela é covalente e bastante polarizada. A água é bastante polar. Então esse parzinho de elétrons aqui, ele puxa o hidrogênio. E essa ligação se rompe de forma heterogênea. O H sai com carga positiva, deixa o elétron com esse grupinho.
Por isso, olha o que nós vamos ter quando quebra essa ligação. ClO3 menos, que eu coloquei aqui. Está dissolvido em água. E olha o que produziu aqui. H3O+. H3O+, que está na forma aquosa. Professor, dá para você explicar de novo isso? Dá. Eu vou colocar para vocês a fórmula estrutural, vocês vão compreender como é que acontece. Então, vamos para a tela. Você sabe que essa é a estrutura, né, do HClO3. Tá lá. Ionização para ácido é quebrar essa estrutura aqui, essa ligação aqui, ó. Vai quebrar aqui. Então, quando quebra aqui, o elétron, lembra que isso aqui tinha um parzinho de elétron? O elétron do hidrogênio, ele perde, então ele fica H+. E esse grupinho aqui passa a ter um elétron a mais, que é esse elétron do hidrogênio. Automaticamente a gente passa a ter isso aqui e a gente passa a ter isso aqui, ó. A gente representa assim, ó, que esse grupinho ficou com a carga negativa. Que carga negativa? O elétron que era do H. Então esta é uma maneira em que a estrutura te ajuda a compreender a ionização dos ácidos. Eu acho que ajuda bastante. Querem ver mais um exemplo? Querem ver mais um exemplo? Eu vou colocar agora de uma forma bem geral, bem simplificada. Quando eu uso a fórmula simplificada, eu não uso H3O+, eu já generalizo para H+. O correto, na teoria, é H3O+, que é o hidrônio ou hidroxônio, o nome da espécie. E simplificadamente H+. Então vejam, ácido nitroso, se ele estiver dissolvido em água, ele vai produzir H+ e NO2-. Precisa colocar a fórmula estrutural? Não. Eu gosto que você entenda assim, né? H3O+ no lugar de H+. Isso aqui da forma simplificada. Simplificada. Vamos prosseguir. Agora eu vou trazer, vem aqui, isso. Agora eu vou trazer para vocês uma situação em que tem mais do que um hidrogênio. Tá bom? Eu vou fazer a estrutura e vou fazer ao lado a equação, né? Como a prova pede, dê a equação. E aí, não se apavorem, não se apavorem. Vamos ver? Vamos com calma, hein? Vamos bem tranquilos aqui. Ele pede dê a equação, ou ele pode colocar equação ou equações de ionização do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, se ele não te desse a fórmula, você teria que saber. Então vamos pensar assim, H2SO4, aquoso, e aqui eu vou colocar a nossa estrutura. Então nós temos isso aqui, né? Certo? Nós temos isso aqui. Qual o hidrogênio que ioniza? O hidrogênio que está ligado no oxigênio. Ele ioniza. Acompanhe comigo passo a passo, hein? Estou fazendo aqui bem telecurso. Passo a passo para você compreender e nunca mais errar isso. Então vem comigo. Vou mudar a cor da caneta. Ele pode perder ou esse H ou esse. Ele pode perder um deles ou os dois. Só que ele não perde os dois ao mesmo tempo. Ele perde um primeiro para depois perder o segundo. Como é que fica? É assim, ó. Se ele perder, por exemplo, só este H, então esse H vai sair na forma de H+.
E aí vai sobrar todo o resto. Todo o resto. Quem que sobrou? Sobrou o H, sobrou o S, sobraram os 4 oxigênios e sobrou a carga negativa aqui do hidrogênio que saiu. Então a gente coloca assim, HSO4-. Mas pessoal, a gente não costuma colocar esse colchete. Fica assim. Isto aqui é a primeira etapa, ou chamada de parcial. Por quê? Porque ele perdeu parte do H. Ainda tem H aqui, ó. Por isso parcial. Agora, moçada, quando eu faço isso, olha o que eu tenho. Eu tenho essa estrutura aqui, né? HSO4-. É o que está aqui, é o que sobrou. Ele tem outro H que pode sair, pode ionizar? Pode. Portanto, essa espécie, na equação eu escrevo esta espécie, HSO4- aquoso. Ele perde esse H, então ele perde H+. E aí o que sobra se ele perder H+? O que sobra? Sobra exatamente isso. O SO4 com uma carga negativa, 2 cargas negativas. Então essa aqui é a segunda etapa, ou segunda parcial. E ele pode pedir o que se chama de etapa global. Etapa global. Etapa global é o seguinte, a gente partiu de quem? A gente partiu do H2SO4, que é esse cara aqui. Nós partimos dele, do H2SO4. Tá aquoso, né? Quantos Hs ele vai perder até o final? 2. Então ele perdeu 2H+, que é fazer a soma disso aqui, né? Somar esses 2 caras. Agora, perceberam que esse cara aqui, ó, na primeira, ele foi gasto na segunda? Então o final seria isso. Né? Pode ser -2. O correto é 2-. Isto aqui é a global. Então, cuidado. Na prova ele pode pedir a parcial ou pode pedir a ionização total. Se ele falar, dê a ionização do ácido sulfúrico, e ele não falou que é parcial, ele falou, dê a ionização do ácido sulfúrico, você põe a total. Se fosse uma questão aberta, eu colocaria as duas, do jeito que eu coloquei aqui. Beleza? Nós temos uma exceção a esta fórmula, a essa estrutura. Calma, não é exceção a essa ideia. A ideia não vai ter exceção. A exceção é para os ácidos do fósforo. Então, muito cuidado. Você quer ver isso? Quer? Nós vamos ver no próximo vídeo.